Vamos, meu filho. Gabriel na bola. Gol. Gol do Vasco e frangaço de Everson. Roberto, pelo amor dos meus filhinhos, né? Cara, ridículo. É o que eu posso dizer. De cara, o Atlético já começa perdendo pro Vasco, tendo que correr atrás do resultado. Olha lá, Marcos Rocha, jogou na área. Cabeçada Meu defensiva Deus. esquisita, sobrou pra eles a batida. Olha o gol, gol do Vasco. Gente, Meu Deus do céu. Gente, 2-0 pro Vasco com 10 minutos de jogo. E 10 minutos, o 10 Atlético chuta. O goleiro deles até agora, ele não conhece a bola. Ele não fez absolutamente nada. Cara, eu vou falar um negócio pra vocês, viu? O Atlético tem que começar a pensar nessa multa mesmo, porque o trabalho do Cudê é uma tragédia. É uma tragédia. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo um vídeo de pós-jogo. Acabou agora com vitória do Vasco, 2-1 em cima do Atlético Mineiro, lá no Mineirão. Vamos trocar uma ideia nesse pós-jogo sobre essa vitória importantíssima do Vasco. É claro, pontos positivos e pontos negativos serão colocados aqui pra gente debater, porque é importante, né? Manter o pé no chão, sem muita euforia. É uma vitória para uma reestreia numa Série A contra um adversário que vai com certeza brigar por coisas maiores na temporada. Então muita coisa dá pra gente tirar de lição, ou de lição não, dá pra gente tirar de positivo dessa vitória do Vasco jogando no Mineirão, tá? Então se você não conhece o canal, vou pedir pra você deixar o joinha, o like, se inscrever no canal e seguir o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram. Vou começar falando da escalação, né? Surpreendeu... meio que surpreendeu, mas eu já tinha falado que o Globo vazou a escalação do Vasco com o Bambu no lugar do Capasso. Isso já deixou muito vascaíno aí, já de orelha em pé, já dando bronca nas redes sociais. Eu não entendo por que o Capasso perdeu espaço para o Bambu, mas vou falar agora, vou começar falando dele, do Bambu. Fez para mim uma partida excelente, cara. O Bambu hoje, pra mim, jogou igual gente grande, né? No sistema defensivo, fazendo a proteção, saída de bola, cercando, tirando espaço dos atacantes do Atlético Mineiro, porque se tem um ponto forte nesse Atlético Mineiro, é justamente o setor ofensivo. Defensivamente, o Atlético vem mostrando, ou pecando, e vem falhando muito, não é à toa, aí a torcida tá pegando no pé, com a derrota que ele sofreu para o time paraguaio na Libertadores, né? Com a quase derrota que sofreu, teve que virar para cima do Brasil de Pelotas na Copa do Brasil. Então, defensivamente, o Atlético vem falhando bastante. O Vasco entrou a 1000 por hora, eu falei que a questão física do Vasco tem que ser um diferencial nesse time. Ele entrou a 1000 por hora, né, e pegou o Atlético, que vem de uma sequência de jogos de surpresa, e esse ímpeto do Vasco no primeiro tempo acabou surpreendendo o Atlético. A gente conseguiu abrir o placar com o Peck voando, jogando muito, com o Andrei fazendo o primeiro gol, o Peck fez o segundo, né? O Alex Teixeira sendo essa opção, esse escape. Acho que de todos, acho que o único para mim que continua devendo é o tal do Pedro Raul, mas daqui a pouco eu vou falar sobre o Pedro Raul, principalmente no segundo tempo. Mas um primeiro tempo, ou os primeiros 15 minutos do Vasco, é aqueles 15 minutos que a gente jogou, ou aquela apresentação que a gente fez contra o Fluminense. Jogou muita bola. Você vê que quando o Barbieri não inventa, colocou o Rodrigo de primeiro volante, o Rodrigo joga muita bola. Tem torcedor que ainda consegue criticar o Rodrigo e dizer que ele não joga nada. O jogador que não deixa o atacante, ou ele não dá espaço para o setor de criação do time adversário. Então o Rodrigo, peça fundamental nesse setor defensivo do Vasco. E um primeiro tempo, como eu falei, que o Vasco jogou, voou nos primeiros 15 minutos. Depois, claro que não ia manter essa intensidade. Quando essa intensidade ela desacelerou, o Atlético tem mais qualidade, o Atlético tem mais jogadores diferenciados, né? E ele conseguiu botar a bola no chão e jogar futebol. Aí ele começou a levar perigo para o Vasco, e aparece uma outra figura. E eu falo aqui, quando a gente tem que criticar, a gente critica. Quando a gente tem que elogiar, a gente vai elogiar. Meu elogio hoje ao Bambu, e agora eu vou elogiar a atuação
do goleiro Léo Jardim, uma atuação impecável, é claro, tomou aquele gol no finalzinho, não foi culpa dele, mas muita segurança no gol, muita segurança na saída de bola, muitas bolas defendidas, sobretudo ali no finalzinho, no segundo tempo. Então, Léo Jardim, fundamental para essa vitória do Vasco em cima do Atlético Mineiro. O Vasco que, como eu falei, depois dos primeiros 15 minutos desacelerou, o Atlético conseguiu jogar futebol, chegar mais vezes no ataque, abriu o marcador não, fez o seu gol no final da primeira etapa, e no segundo tempo a gente sabia que o Atlético vinha com tudo para poder tirar esse revés, para poder empatar ou virar em cima do Vasco jogando em seu campo. Para mim, aí eu estou falando de pontos positivos, né? Eu vou continuar com ponto positivo no segundo tempo, quando a gente percebe aí que o segundo tempo inteirinho, o Vasco defensivamente foi impecável. Eu não vou fazer críticas ao sistema defensivo do Vasco, porque o Vasco soube se defender contra o Atlético Mineiro, né? Agora, eu acho que o Barbieri errou ao não tirar o Pedro Raul. O Pedro Raul não deveria ter ficado em campo no segundo tempo. Primeiro tempo, beleza, bacana, o homem referência dentro da área, a bola estava chegando, né? Ele, mesmo que ele não esteja numa fase legal, ele chama a marcação, 2 marcadores vão encostar nele, porque ele é alto, né? Então, serviu quando o Vasco estava atacando. Quando o Vasco deixou de atacar, deixou de ter volume, deixou de chegar, não fazia sentido manter o Pedro Raul em campo. A gente jogou um segundo tempo inteiro com um jogador a menos. O Pedro Raul, fora do setor dele, que é dentro da área, o jogador ali do último passe para tentar fazer o gol, ele é bizarro. Esse jogador que volta ao meio de campo para ajudar a marcar, para prender a bola, ele não serve. O Barbieri deveria, porque se o Vasco não tá produzindo ofensivamente, se o Vasco não tá tendo jogadas de escape ou contra-ataque, foi ataque contra defesa, os 45 minutos mais os 8 minutos que o juiz deu de acréscimo. Se o Vasco não tá atacando, pra que manter o Pedro Raul dentro de campo? Tira o Pedro Raul e coloca um jogador de velocidade para puxar o contra-ataque. Tem lá o Eric Marcos, tem o garoto Orediano, né? Eu entendi algumas substituições, por exemplo, o Peck é muito usado porque ele ajuda muito na marcação. Ele ajuda muito nessa dobrinha com o Pumita e ele não deixou o Paulinho jogar, eles não deixaram o Paulinho se criar naquele setor, na lateral direita do Vasco. Então, ele não tira, só tirou o Peck quando ele estava esgotado fisicamente. Ele não tira o Peck para botar o Orediano, porque o Orediano é um cara que ofensivamente produz, mas defensivamente ele não faz o papel que o Peck faz. O Orediano já entrou em alguns jogos e já entregou a paçoca em alguns jogos, porque ele não tem essa qualidade que o Peck tem de voltar para recompor e ajudar a lateral direita, né? Então ele não coloca o Orediano. Entendi a substituição de entrar com o Figueiredo quando o Peck cansou. O Figueiredo faz essa função de lateral, o Figueiredo faz essa função defensiva. Então ele troca uma peça que vinha marcando e coloca outra. Aí troca o Jair, aí entra o Cauã Barros, né? Tira o Andrei, que estava cansado também, e não tira o Pedro Raul. Ele deveria ter tirado o Pedro Raul. O Pedro Raul, um tempo inteirinho, ele não funcionou para o Vasco. E também a gente tem que, lógico que a gente vai criticar o futebol do Pedro Raul, tá devendo pra caramba, mas não é a dele o que estão exigindo que ele faça. Esse negócio de voltar para marcar, esse negócio de voltar para ser o articulador, não é do Pedro Raul, ele é até desengonçado. Então, queima o jogador, perde um jogador porque você joga com um jogador a menos, e o Vasco deixou o Atlético jogar o segundo tempo inteirinho dentro do seu campo, né? E o Atlético aí não teve a competência para colocar a bola para dentro. Mérito do Vasco, que, como eu falei, soube se defender, mas é importante a gente entender que início de campeonato, né, tem o frio da estreia, né, o nervosismo da estreia, e o Vasco busca 3 pontos importantíssimos jogando em Minas Gerais para poder encarar o Palmeiras com mais moral jogando em casa. Então é isso o balanço que eu faço dessa partida, pontos positivos, pontos negativos, pé no chão, vitória importantíssima. Não vamos aí sair fazendo festa, porque é um início de campeonato, a maratona vai ser muito grande, e o Vasco, a gente viu que fisicamente
Quando é para a questão da intensidade, o Vasco entrega. Quando perde essa intensidade, os adversários, eles controlam o meio de campo, eles controlam a partida, aí a gente vai ter que sofrer um campeonato inteiro quando a questão ela não for física. Quando o Vasco não superar fisicamente o adversário, nós vamos sofrer como a gente sofreu o segundo tempo inteirinho contra o Atlético Mineiro. Mais uma vitória importantíssima para o Vasco, para a sequência do Campeonato Brasileiro. Beleza? Deixa o joinha, curte o vídeo, compartilha, desejar para você aí um fim de semana abençoado, com vitória muito melhor, né? Fique com Deus, grande abraço e saudações vascaínas.